Se o dízimo vale para nós hoje no Novo Testamento, eu já vou tentar responder essa pergunta, que ela vai aparecer nas perguntas e respostas, né? Então já vou tentar esvaziar aqui, ou pelo menos já abrir a discussão aqui. A minha opinião é a seguinte: você não encontra no Novo Testamento um mandamento específico para que os cristãos deem o dízimo. O que você encontra é o seguinte, isso aí está claro no Novo Testamento: todos os cristãos têm que colaborar e dar para a igreja. Isso você encontra de maneira abundante no Novo Testamento. Paulo fala de recolhimento de ofertas. 2 Coríntios capítulo 8, capítulo 9. Você vai encontrar Paulo organizando uma coleta entre os membros da igreja. Você vê Paulo em 1 Timóteo capítulo 5 dizendo que o trabalhador é digno do seu salário, que os pastores que se esforçam na pregação da palavra e no governo, eles têm que ser merecedores de dobrados honorários. De onde vem esse dinheiro? Então, todo crente é convocado no Novo Testamento a dar para a igreja. Isso é claro. Primeiro, todo mundo tem que dar. Segundo, a Bíblia diz que eles têm que dar generosamente. Não pode, Deus ama a quem dá com alegria. Não é dar assim, não é? Feito os israelitas estavam dando aqui, o ceguinho, o coxo, dilacerado, o aleijado, mas dando com alegria, dando com abundância. Terceiro princípio que você encontra no Novo Testamento: o crente tem que dar com proporcionalidade. 2 de Coríntios, capítulo 8, cada um contribua de acordo com o que tiver recebido de Deus. Então, há a questão da proporcionalidade. Quem ganha mais, dá mais. Quem ganha menos, dá menos. Mas todos têm que dar de acordo com o que receberam de Deus. Ora, se todo mundo tem que dar com frequência, com constância, se todo mundo tem que dar generosamente, e se todo mundo tem que dar proporcionalmente, nós estamos falando de quê então? Do dízimo. Não chame de dízimo. Se você não quer chamar de dízimo, não chame. Mas, então não chame de dízimo, mas então contribua sempre, generosamente e proporcionalmente ao que Deus tem lhe dado. E se você vai procurar um referencial, você já encontra o referencial do Antigo Testamento. Portanto, o dízimo, ela não é uma lei do Novo Testamento, mas ela é uma tradição da Igreja de Cristo que sempre funcionou. Nos Estados Unidos funciona diferente. As igrejas presbiterianas, pelo menos que eu conheço, elas funcionam diferentes. O que é que eles fazem? Eles planejam, a economia americana é mais estável, né? Então, eles planejam o orçamento da igreja, quanto é que a igreja vai gastar em 2012. Então, eles sabem a renda de cada família, isso é declarado, eles declaram com a renda de cada família. Aí então eles fazem o orçamento da igreja e dividem pela família, e diz assim, olha, o orçamento de 2012 é $1 milhão, nós temos 300 famílias na igreja, para cada família cabe isso aqui. Então, aí o americano, ele paga aquilo ali, ele pode resolver pagar por mês, ou ele paga de uma vez só, porque quase não tem inflação, né? Então, ele pode pagar de uma vez só. Então é um sistema diferente. Em alguns lugares na Europa, 5%. Por quê? O pessoal é tão rico, né, que 10% vai sair dinheiro pelo ladrão, o pessoal não sabe o que é que faz com tanto dinheiro. 5% é suficiente para suprir todas as necessidades da igreja. Então as igrejas variam, mas o princípio é esse. Você tem que colaborar para o sustento da casa de Deus. 10% é uma proporção que você encontra no Antigo Testamento. Faz parte da lei cerimonial. Não é obrigatório no Novo, mas é um referencial que Deus aprovou no Antigo Testamento. Ele pode ser adotado pela igreja, não como lei, mas como referência. E você não vai ser amaldiçoado por Deus se você não der 10%. Você vai ser, ser ripado se você não der, for mão de vaca, não é isso? E não der proporcionalmente. Aí sim, aí Deus vem em cima de você. Pode ter certeza disso. Mas não por causa de 10%. Infelizmente tem esse foco em cima dos 10%. Se esquecendo do que é que está por detrás, que é o princípio da constância, da generosidade e da proporcionalidade. Isso você encontra no Novo Testamento com muita clareza. Na verdade, em certos casos, eu acho que os crentes deviam dar até mais do que 10%. Dependendo da situação da igreja. E eu conheço crentes que dão muito mais do que 10% do que eles ganham para o trabalho de Deus. 10% é um referencial aprovado por Deus no Antigo Testamento que a igreja pode adotar
como sendo um referencial. Mas não entendo que é uma lei para o Novo Testamento, mas é uma tradição boa que deve ser preservada. Muito bem, mas aqui no caso se tratava da desobediência. No Antigo Testamento era lei, e aqui o povo está desobedecendo uma lei do culto, não é? A Deus, que eles tinham que trazer como parte do culto 10% de tudo que eles tinham ganhado. E a promessa de Deus, então, é essa daqui. No verso 11, ele promete repreender o devorador, que era o gafanhoto que estava comendo as colheitas, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Deus promete, então, que os campos dos israelitas vão frutificar. Todas as nações vos chamarão de felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. A nação iria prosperar, seus campos iriam produzir, seu comércio iria crescer, a nação iria ganhar respeito diante de todas as demais nações, uma vez que eles resolvessem obedecer a Deus e oferecer a Deus o culto do qual ele é digno.